Imaginem só a cena. Um navio de carga gigantesco enfrentando uma tempestade absolutamente violenta no meio do oceano. O capitão, no momento de desespero, toma uma decisão drástica: jogar parte daquela carga valiosa no mar para evitar que a embarcação inteira vá para o fundo. Ou então, pensem numa situação bem diferente. Um agricultor, lá no interior do Brasil, vendendo uma safra inteira de soja que, acreditem se quiser, ainda nem foi plantada. Quando surge um conflito sobre quem vai pagar pelo prejuízo da carga no mar, ou sobre os padrões exatos de qualidade dessa safra do futuro, quem é que dita as regras quando o Código Civil escrito é completamente silencioso ou simplesmente não dá conta? A resposta é fascinante: é o próprio mercado. Nesta nossa exploração de hoje, a gente vai mergulhar fundo e desvendar como práticas do dia a dia, totalmente não escritas, se transformaram em leis poderosíssimas que movimentam literalmente bilhões na economia global. Para a gente não se perder, vamos mapear rápido a nossa rota de hoje. Começamos com a ideia do direito vivo, passamos pelo nascimento de um costume, a hierarquia das fontes, os desafios de se provar o que não está escrito, as aplicações práticas do agro aos oceanos e, por fim, chegamos à nova Lex Mercatória. Certo, vamos ao nosso primeiro ponto: o direito vivo e essa dinâmica entre os costumes e os códigos mais estáticos. Pensem com a gente. O direito comercial, na sua forma mais pura, não nasceu de políticos sentados em gabinetes aprovando leis de forma centralizada. Nada disso. Ele nasceu da pura necessidade. Os mercadores precisavam de agilidade, precisavam de segurança para fazer os negócios girarem. Então, o que eles fizeram? Criaram suas próprias regras orgânicas. Essas regras são o que a gente chama de lei viva, que entra justamente para preencher os buracos deixados pelas leis estatais, que muitas vezes são rígidas e demoram uma eternidade para acompanhar a velocidade do mercado. Se a gente olhar para essa linha do tempo, é impressionante ver que essas práticas sobreviveram à queda de impérios inteiros. Desde a antiguidade, com práticas isoladas como a Lei de Rhodes para o comércio marítimo, passando pela Idade Média com a famosa Lex Mercatória, até a era da codificação no século XIX, onde os estados tentaram colocar tudo no papel. Mas os costumes não sumiram não, eles simplesmente se adaptaram e evoluíram para a nossa era globalizada e digital. E isso nos leva ao ponto 2, o nascimento de um costume. Basicamente, quando é que um hábito vira lei de verdade? Porque, convenhamos, como é que um simples hábito social cruza aquela linha imaginária e se transforma oficialmente numa regra comercial com força de lei? É aqui que a gente entra na essência, nos fundamentos teóricos que separam um costume mercadológico de uma mera cortesia entre parceiros de negócios. Funciona assim: a gente precisa de dois pilares fundamentais. O primeiro é o elemento objetivo, que o pessoal do direito chama de diutornitas. Que nome, né? Mas na prática é a ação física, a repetição constante e uniforme de um comportamento dentro de um mercado específico, ou uma praça ao longo do tempo. Só que, e aqui está o pulo do gato, só repetir não basta. Para a coisa fechar, entra o elemento subjetivo, a opinio juris. Essa é a convicção psicológica coletiva, é a crença de que seguir essa prática não é só legalzinho de fazer, é uma obrigação legal. Sem a junção perfeita dessa repetição física com essa convicção mental, sem chance. A prática não tem valor jurídico, tem que ter os dois. Bom, ponto 3. A hierarquia das fontes. Como fica a relação entre o costume e as leis do Estado? Imaginem o choque. O que acontece quando essas regras invisíveis do mercado batem de frente com as leis escritas, aquelas bonitinhas impressas nos códigos oficiais? Na classificação jurídica brasileira, a gente tem 3 cenários clássicos para essa convivência. O primeiro é o secundum legem. Esse é tranquilo. É quando a própria lei escrita diz: olha, interpreta isso aqui de acordo com os costumes locais. Todo mundo em paz, 100% aceito. O segundo é o prater legem, e é aqui que a mágica acontece na prática. A lei simplesmente não fala nada sobre uma inovação comercial nova, então o costume assume o volante e atua como a fonte primária para resolver a questão. Mas a ironia suprema está no terceiro cenário, o contra legem. Sim, num sistema legal super rigoroso, uma prática comercial forte o suficiente pode bater de frente com a lei escrita e, através do puro desuso prático do mercado, acabar tornando aquela lei estatal completamente obsoleta no mundo real. É o mercado ditando as regras de fato. Agora, vamos ao nosso quarto ponto: provar o que não está escrito. É aqui que entram as juntas comerciais. Porque se a gente sair da teoria e entrar pela porta de um tribunal
O problema é gigantesco. Como é que se convence um juiz de que uma lei invisível existe? A regra básica do direito é que o juiz tem a obrigação de conhecer as leis escritas do país, mas ele definitivamente não tem a obrigação de conhecer os costumes hiperespecíficos de cada nicho de mercado. Isso cria um obstáculo imenso. Quem está no meio da briga e quer usar o costume a seu favor tem que provar que ele existe. E isso significa correr atrás de testemunhas, laudos periciais, documentos históricos, certidões. É um processo super demorado, custoso e cheio de incertezas. E é exatamente por causa dessa dor de cabeça toda que a Lei 8.934 de 1994 e as juntas comerciais são o verdadeiro divisor de águas. Elas criaram uma solução brilhante. Existe um processo administrativo super rigoroso para registrar um costume. Primeiro, soltam um edital público. Aí, abrem um prazo de 30 dias para ver se alguém contesta. Depois, um conselho técnico avalia tudo e, se passar, o costume é oficialmente registrado e revisado a cada 5 anos. Qual é a grande sacada aqui? A partir do momento em que esse uso está registrado lá na junta comercial, acontece o que a gente chama de inversão do ônus da prova. O costume já é presumido como válido. Isso acelera de forma absurda qualquer litígio judicial ou arbitragem. É uma ferramenta poderosíssima. E isso nos leva naturalmente ao ponto 5. Vamos ver esses costumes em ação, saindo do papel e indo para o mundo real, do agro aos oceanos. Pessoal, nós estamos falando de indústrias que movimentam trilhões. Trilhões! E são essas regrinhas invisíveis que governam o dia a dia delas. Pegando o agronegócio, operações super complexas, tipo a venda da soja verde, financiam safras que nem existem ainda, e tudo isso é baseado em padrões aceitos pelas próprias cooperativas, e não num artigo de Código Civil. Os classificadores independentes é que definem a qualidade dos grãos através de regras que, literalmente, nasceram do contato com a terra. E no comércio marítimo? Lembra do nosso navio na tempestade lá do começo? Pois é, o prejuízo daquela carga jogada no mar é dividido entre todos os envolvidos seguindo as regras de York-Antwerp. Esse é um costume global sobre a avaria grossa que funciona redondo, independentemente de qualquer tratado diplomático entre países. A mesma lógica se aplica para as taxas portuárias de demurragem ou os prazos de devolução de contêineres, que mudam completamente de acordo com o costume de cada porto, seja lá em Santos, em Itajaí ou em Singapura. O que nos traz ao nosso sexto e último tópico, a consolidação disso tudo na nova Lex Mercatória. Pensem assim, quando comerciantes de países completamente diferentes resolvem fechar um negócio gigantesco, eles raramente querem se submeter às leis nacionais uns dos outros. Dá muita confusão. Então, eles se apoiam numa convergência global de normas. Ferramentas fantásticas como os Incoterms da Câmara de Comércio Internacional ou os princípios do UNIDROIT não são leis aprovadas por presidentes ou congressos. Não, eles são puras codificações das práticas comerciais globais. Nas câmaras de arbitragem espalhadas pelo mundo, é exatamente essa convergência orgânica que resolve disputas na casa dos bilhões de dólares de um jeito harmonioso e, o mais importante, previsível. Tem uma frase muito forte no meio jurídico que resume isso perfeitamente. O costume é a língua franca do capitalismo global, o oxigênio do direito comercial. É literalmente isso. Sem esse oxigênio, a rigidez e a lentidão das leis estatais simplesmente sufocariam a inovação nos negócios. O costume cria essa zona de conforto e entendimento mútuo, permitindo que uma transação entre continentes aconteça com a mesma confiança de um acordo fechado no fio do bigode entre vizinhos da mesma rua. E é com essa visão que a gente encerra a nossa exploração de hoje, deixando no ar uma provocação muito séria sobre o nosso futuro. O costume comercial, historicamente, sempre precisou daquele tempo de maturação da repetição humana. Mas hoje, os mercados digitais mudam a cada 6 meses, com plataformas automatizadas, códigos rodando em blockchain e os famosos smart contracts. Nós estamos vendo nascer ao vivo o que podemos chamar de costumes instantâneos. Então a pergunta de $1 milhão é: será que as velhas instituições e os códigos tradicionais vão conseguir capturar, entender e registrar o código de amanhã antes que ele mude tudo de novo? Fica aí a reflexão. É uma fronteira completamente nova que sem dúvida vai continuar reescrevendo as regras não escritas do nosso mundo.